De olho na Série C do Campeonato Brasileiro, o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, garante monitoramento de 4 jogadores do Campeonato Paraense nesse bom estadual de 2023 para a sequência do ano. No vídeo de hoje quero trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito dessas próximas apostas, chegando na Curuzu para a sequência da temporada. Jogadores, por exemplo, ex-CSA, ex-América Mineiro, passou ali principalmente em outras ligas no futebol português. Quais são as suas principais características nessa atual temporada e também os seus números nessa disputa do campeonato estadual. Será o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Quais são esses jogadores, o que podemos esperar de algumas apostas, principalmente agora com a contratação de um diretor de futebol. Quero conversar com vocês no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos do Paysandu aqui no YouTube do Black Card. Inclusive, vou deixar a nossa playlist do Papão na tela final para você conferir ainda mais. Fechado? Outro recado que eu quero passar para vocês é da DG Store, loja de camisas esportivas, para você adquirir uma como essa daqui que eu estou utilizando do Zenit de Portugal. Várias seleções também, nesse meio de semana com jogos legais. Você pode encontrar várias camisas de seleções lá na DG Store com uma promoção, para você vindo aqui do nosso canal. 10% de desconto para você que vem aqui do canal do Black Card. Só falar, você garante essa promoção vindo aqui pelo nosso canal e frete incluso para todo o Brasil, com modelos a partir de R$100, 120 você já encontra lá na DG Store, e também com a personalização, com o seu nome, número atrás, a partir de R$ 159,90 com o nosso parceiro aqui do canal. O link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Lembrando que para você que é de Belo Horizonte, a DG Store também tem uma loja no centro da cidade. Vou deixar o Instagram aqui embaixo para vocês conferirem. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esses 4 jogadores que estão sendo monitorados pela direção do Paysandu até o início da Série C do Campeonato Brasileiro. Destaques do Campeonato Paraense nessa edição de 2023. Essa informação foi confirmada lá pelo pessoal do portal DOL e também após a coletiva de imprensa do Maurício Ettinger, presidente do Papão, que garantiu aí também o interesse nesses jogadores e também além de 2 que quero comentar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Agora, com a contratação do executivo de futebol, o Ari Barros, o Paysandu que já havia trago, agora nesse comecinho de ano, outros 2 atletas sem a supervisão do atual executivo, mas foi necessário, principalmente visando a reta final do Campeonato Paraense. Tanto o atacante Vinícius Leite, que estava ali dando sopa no Vila Nova, e também o lateral direito, o Edilson, reforçando o elenco do Papão. Sobre os jogadores do Campeonato Paraense, alguns jovens destaques que estão sendo monitorados pela direção do Paysandu, o Maurício Ettinger disse o seguinte, abre aspas: fora esses, tem mais uns 2 que estamos analisando. Receberam um relatório de análise e estamos esperando a continuidade do campeonato para ver até onde vai dar. Fecha aspas, o que comentou. O que ele disse, além dos 2, no caso, além do Juninho da Tuna Luso e também do Pilar, centroavante do Cametá, outros 2 jogadores desse Campeonato Paraense, jovens atletas, apostas para a Série C do Campeonato Brasileiro, estão sendo monitoradas nesse momento pela direção do Papão. Agora que eu estou gravando o vídeo, ainda não consegui a confirmação de quais são os outros 2 atletas, mas quero conversar sobre com vocês aqui sobre os que já sabemos, pelo menos os nomes e as suas características de jogo. Começando com o Juninho, 24 anos de idade, enfrentou inclusive o Paysandu neste último final de semana, uma vitória do Papão dentro de casa por 2-1. O Juninho foi o titular, fazendo aquela função de um meio armador, o famoso camisa 10 com a camisa da Tuna. Soma até aqui 7 jogos no total nesse Campeonato Paraense, sendo 4 deles como titular. Começou como reserva, apenas ali um jogador entrando no segundo tempo. Por exemplo, a sua primeira participação nessa atual temporada aconteceu no jogo contra o Itupiranga, Ele participou de 11 minutos, depois mais 28 em um jogo contra o Águia de Marabá. Participou ali depois de mais 45 minutos numa partida contra o Caeté, e a partir do jogo contra o CSA na Copa do Brasil foi titular absoluto, não saindo mais do time. Então, um jogador que mostrou um bom nível enfrentando adversários difíceis que estarão na Série C do Campeonato Brasileiro, tanto contra o CSA quando ele foi titular, jogou 76 minutos, também contra o Remo mais 84 minutos e não saiu, não foi substituído no jogo contra o Papão, titular absoluto nesse momento na Tuna Luso. Até aqui não consegui confirmar o seu contrato, até quando vai, mas segundo o site O Gol, ele pertence a um time chamado Amazônia Independente, No caso, o contrato dele é dessa equipe, lá de Santarém,
do Pará e ele está apenas emprestado ao Tunaluso nessa atual temporada de 2023. É muito interessante as suas características de jogo, né? Tem 24 anos de idade, 1,69 m de altura e destro. Além disso, é um cara muito habilidoso, consegue conduzir muito bem a bola entre os dois pés e tem uma boa velocidade, principalmente para a criação de jogadas, tanto em contra-ataque, né, aquele jogador que pode tranquilamente ou dar um passe, porque tem essa qualidade também, ou até mesmo arrancar, conduzir a bola em direção ao gol e principalmente a movimentação, que também é importante nessa agilidade na tomada de decisão e um drible curto para uma região tão criativa dentro de campo, que no caso é essa meiuca, né? Então, um jogador que é sim muito habilidoso, tem uma boa velocidade e também finalização de longa distância. Ele geralmente costuma cair um pouco mais pelo lado esquerdo. Já era assim nas categorias de base, quando começou com bastante destaque na Desportiva Paraense, lá na temporada de 2016, inclusive foi o ano que ele estreou no profissional com apenas 17 anos, naquela disputa da segunda divisão do Campeonato Paraense, essa equipe do Desportiva Paraense, que é de Marituba, no interior do Pará, né? Então, quando ele começou a sua trajetória, fazia uma função parecida de um meia esquerda, com bastante velocidade, cortando para dentro e buscando finalizar em direção ao gol. Ainda tem essa característica, porém hoje jogando mais centralizado e utilizando, né, obviamente, da sua experiência, aproveitando dos seus melhores atributos. Em relação à sua carreira, depois que ele saiu da Desportiva Paraense, ele jogou no Capital, essa equipe na temporada de 2017, e voltou para o Pará, jogando no São Francisco naquele mesmo ano, com mais 10 atuações. 2018 ele jogou num time chamado Paraense, 2019 no Castanhal, com apenas uma partida, foi para o Sub-20, inclusive negociado com o Berço SC na temporada de 2020, onde fez um jogo, essa equipe lá do futebol de Portugal. Vou até tentar confirmar aqui, Berço FC, cara, eu tô encontrando apenas como campeonato português, essa equipe que é de Guimarães na temporada de 2019. Possivelmente deve ser ali entre a terceira ou a quarta divisão do futebol português. Acredito ser a terceira divisão, o Berço, né, SC, onde o Juninho participou na temporada de 2020. Voltou para o Brasil, jogou ali principalmente no Pará, no Caeté, em 2021 também no Tapajós com 8 partidas, sem grande destaque, e finalizou a temporada lá no Amazônia Independente com 10 partidas e 2 gols marcados na disputa da segunda divisão do estadual. No ano passado, né, o Juninho ele defendeu a camisa do São Raimundo, ele começou na Tunaluso, melhor dizendo, foram 10 partidas no estadual, mais 7 jogos no São Raimundo e no Chapadinha, no finalzinho da temporada, com 2 partidas e um gol marcado. Então, um jogador que tem uma carreira modesta, começou com grande destaque no próprio futebol paraense, essa rápida passagem também sem grande destaque lá em Portugal, e quando retornou, conseguiu sim ter um bom destaque, tanto no futebol do Maranhão, né, no caso onde era o Chapadinha, na segunda divisão, onde ele jogou bem na temporada passada, um ano um pouco melhor no início da temporada na Tunaluso, né, fazendo 10 partidas em 2022 e agora em 2023 chamando a atenção do Paysandu, do Papão, após 7 partidas nesse campeonato estadual. Sou totalmente a favor de apostas das equipes, tanto da Série A, da Série B, da Série C do Campeonato Brasileiro, que não tenha grandes recursos. Isso porque, se você encontra um jogador como esse, ganhando possivelmente menos de 10 mil reais, é um tesouro, até porque se você for contratar um medalhão, um cara que já receba ali, por exemplo, 30, 40, 70 mil reais mensais, possivelmente ele não dará o mesmo retorno que um cara que está buscando ainda crescer na carreira e principalmente vindo dessa curva ascendente, crescendo, né, e buscando ajudar dentro de campo. Acredito sim que o Juninho possa ser uma alternativa interessante, como aposta sem grande expectativa, sem grande pressão, né, sobre o garoto em uma disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, mas é sim um nome para ficar atento. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre um centroavante que também está sendo monitorado pela diretoria do Paysandu, que é o Pilar, 25 anos de idade, jogador revelado nas categorias de base do CSA, passou também no América Mineiro e agora nessa atual temporada defende o Cametá na disputa do Campeonato Paraense. Até aqui soma 7 partidas com 5 gols marcados. Nesse estadual é um dos artilheiros da competição. Os seus gols aconteceram diante do Independente de Tucuruí, 2 contra o Remo e uma derrota do Cametá por 4-2.
mais um diante o Bragantino e também diante o Caeté. Então o Pilar, um dos artilheiros desse campeonato paraense, mais um que está sendo monitorado pela diretoria do Paysandu nessa edição de 2023. Ele que, como eu falei para vocês, tem só 25 anos de idade, não consegui confirmar até quando vai o seu contrato lá no Cametá, mas possivelmente até o final desse campeonato paraense. Sobre a sua carreira, né, a sua trajetória, ele que é natural da cidade de Pilar, no interior de Alagoas, por conta disso, o seu nome, né, o seu apelido, o nome verdadeiro é Luiz Carlos Rocha da Silva. Primeira partida como profissional aconteceu ainda lá no ano de 2015, defendendo a camisa do CSA, né? Então, jogador que começou muito bem nas categorias de base, com apenas 18 anos, já estreando no time de cima do Azulão na disputa do campeonato estadual. Em 2016, chegou no sub-20 do América Mineiro e logo já fez a sua primeira partida também pelo Coelho na equipe de cima, um jogo em 2016. 2017, mais 3 atuações pelo América Mineiro e acabou sendo emprestado para a Serranense na temporada de 2018. Encerrou o seu contrato no América, inclusive em 2018 ele fez 4 gols em 13 partidas no elenco sub-23 do Coelho, mas não teve a sua prorrogação. Foi posteriormente ao Goitacás, essa equipe do Rio de Janeiro, fez 7 partidas com nenhum gol, defendeu também o Operário do Mato Grosso, né, com mais 4 atuações, o Vocem com 2 gols marcados em 3 partidas e no ano passado um bom campeonato alagoano com a camisa do Desportivo Aliança. Melhor dizendo, no primeiro semestre foram 15 partidas com 5 gols marcados. O campeonato alagoano que tem um nível técnico semelhante, parecido do futebol paraense. Terminou a temporada vestindo a camisa do Juazeiro, que naquela ocasião, né, no finalzinho de 2022, terminou o ano muito bem, com 11 partidas e 4 gols marcados, e agora em 2023, começando muito bem também a sua trajetória no Cametá. Então, se a gente pegar todas as suas atuações, é um jogador tanto pegando seus números, né, no Desportivo Aliança, no Juazeiro e no Cametá, ele soma aí 14 gols marcados em apenas 32 atuações, né? Então, um jogador que tem sim esse bom histórico recente, um atleta que vem alta e pode agregar dentro de uma aposta, né, na Série C do Campeonato Brasileiro. Sobre as principais características aí do Pilar: 25 anos de idade, 1,83 m de altura, 90 kg, né? Um jogador muito forte fisicamente e é canhoto. Além disso, eu diria que ele se assemelha bastante com atletas do futsal. Não sei o histórico aí do jogador, mas possivelmente teve essa base no futsal, principalmente por conta do seu domínio. Consegue fazer um pivô muito parecido com isso e principalmente os seus passes, né, ali, distribuição de jogo, assemelha bastante ao do futsal. É um jogador que sabe muito bem proteger a bola, usar, né, o seu corpo, a sua força física para girar em cima da marcação, e querendo ou não, um centroavante canhoto é diferente, ele costuma surpreender muito bem a marcação também. Então é aquele típico jogador de grande área. Porém, quando sai, geralmente ele fica um pouco mais pelo lado esquerdo do campo. Não tem tanta velocidade, porém não chega a ser aquele jogador paradão ali dentro da grande área. Como ele é canhoto, prefere um pouco mais sair e fazer aquela proteção, né, aquela saída de bola também, uma casquinha ou algo nesse sentido, pelo lado esquerdo do gramado. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Pilar, um bom camisa 9, que vem de um momento muito interessante desde o ano passado, né, no Desportivo Aliança, no Juazeiro e também agora no Campeonato Paraense. Como eu falei para vocês, até a mesma história envolvendo o Juninho. Não é o cara para chegar no Paysandu e ter a obrigação de ser o artilheiro, o grande goleador da Série C do Campeonato Brasileiro, nada disso. Se acontecer, tudo bom, né, mas que seja apenas uma aposta. Se der certo, aí sim, beleza, né, tudo bom, prorrogando o contrato, tendo um aumento salarial, mas nesse momento apenas como uma aposta mesmo da diretoria do Paysandu, sem criar grande responsabilidade em cima do jogador. Acho que pode ser um nome interessante para a disputa da Série C do Brasileirão. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você, torcedor do Paysandu, o que pensa a respeito dessas apostas, né? Esse monitoramento da diretoria do Papão para a contratação até o início do Campeonato Brasileiro. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos do Paysandu aqui no nosso canal. Vou deixar também o nosso Instagram, @BlackCartFoot, você encontra aqui embaixo na descrição, e o link do nosso apoiador do canal, a DG Store, para você adquirir as suas camisas esportivas, né, como essa daqui que eu estou utilizando, do Porto, de várias seleções, aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!